Olá, queridos. Hoje vamos trabalhar sobre divisão por sistema político e econômico. Então vamos lá. Vamos trabalhar a divisão capitalismo versus socialismo. Por que eu coloquei capitalismo versus socialismo? Porque eram duas ideias antagônicas, certo? Isso nós vamos estudar em outro material que vamos tratar o que venceu o capitalismo e o que era o socialismo. Por enquanto estamos vendo só as divisões como o mundo ficou, ok? Então, nós temos aqui, após a Segunda Guerra Mundial, né, no período, após a Segunda, até 1989, conhecido como Ordem Bipolar ou Mundo Bipolar, que era o período da Guerra Fria, que também vamos estudar em outro material. Tá? Por que se chamava Mundo Bipolar? Olha, bi, dois, certo? Assim chamado porque o mundo estava dividido em dois polos. Que polos eram esses? O de vermelho eram os países capitalistas aliados e o verde eram os países socialistas aliados, né? São os países que apoiavam eles. Aqui na América nós tínhamos Cuba, era o único país socialista do continente americano, tá? Continuando. Eram dois polos político-econômicos opostos, comandados por duas superpotências mundiais. Que superpotências eram essas? Os Estados Unidos dominavam o mundo capitalista e a União Soviética, que é essa área aqui, tá? Dominava os países socialistas, ou seja, aqueles que se tornaram socialistas. Fato. Apesar das duas superpotências, que Estados Unidos e União Soviética, outros países se formaram como potências socioeconômicas, porque as superpotências, além de serem potências socioeconômicas, elas eram bélicas, elas tinham poder de armamentos nucleares, tá? Armamentos nucleares. Tinham as bombas atômicas, por isso elas eram tão temidas. Então, olha lá. Potências socioeconômicas na Guerra Fria, que foi Itália, França, Reino Unido, Japão e a própria Alemanha depois. Ao mesmo tempo, diversos países se mantinham com graves problemas sociais e econômicos. Portanto, dividir o mundo apenas em países capitalistas e socialistas já não era suficiente, tá? Porque tinham países diferentes delas que eram extremamente pobres, passavam por necessidades, né? Como o caso do nosso país nessa época. Em 1952, surge a expressão terceiro mundo criada pelo economista francês Alfred Salvi, não sei se eu falei certo, para designar os países que apresentavam atraso social, econômico, científico e tecnológico, que não era o caso desses países aqui, como Itália, França, Reino Unido e o Japão, certo? Ele se localizava onde? Na América Latina, África e Ásia. É onde estão os países mais pobres do mundo, certo? O terceiro mundo era uma área de interesse das duas superpotências, sabendo que até hoje essa expressão ela ainda é usada por causa de países muito pobres, como Haiti, né, como Laos, tá? Que buscavam expandir suas áreas de influência. E com isso, diversos conflitos ocorreram nesses países, quase sempre com a participação direta da União Soviética e Estados Unidos, lados opostos. Então, o que acontecia? Eles se infiltravam aí nesses países, né? E de um lado ficava os Estados Unidos apoiando o país, como o caso é a briga entre Irã e Iraque, que vocês devem estudar ou comigo ou em história, certo? E os Estados Unidos apoiava de um lado e a União Soviética apoiava o outro país, correto? Só que elas não brigavam diretamente, por isso que a gente fala indiretamente, porque elas apoiavam um país e o outro apoiava outro, ok? Com isso, surge a divisão primeiro, segundo, terceiro mundo, porque, como vivo, não adiantava mais dizer só capitalista e socialista, porque Estados Unidos era capitalista, mas Brasil, Paraguai, né? Outros países eram muito pobres, eram capitalistas, mas eram muito pobres perto deles. Então, passa-se a ter a divisão primeiro, segundo, terceiro mundo. Primeiro mundo, países capitalistas desenvolvidos ou ricos. Segundo mundo, países socialistas. Terceiro mundo, países capitalistas subdesenvolvidos ou pobres. Essa expressão país ricos, país pobre já existia depois da industrialização, né? Do surgimento da indústria.
Então, a partir da indústria, começa essa separação entre país rico e país pobre. Com essa questão do surgimento do capitalismo e socialismo no mundo, aí veio essa divisão capitalismo e socialismo e depois veio a divisão primeiro, segundo e terceiro mundo, ok? Mas essa expressão país pobre, país rico, ela surge a partir da industrialização, do surgimento da industrialização. Após o final da Guerra Fria, essa regionalização passou a ser ultrapassada, sendo substituída por países desenvolvidos e desenvolvidos, que é o que a gente ouve muito hoje. Só que nós vamos estudar na próxima aula para que o conteúdo, o vídeo não se torne. Então, como encerrou essa divisão? Hoje você não ouve mais falar primeiro, segundo, terceiro mundo. Por mais que você escute duas expressões. Primeiro mundo para os países ricos, né? Quando se fala, é por isso que você ouve essa fala, primeiro mundo, terceiro mundo, porque vem desse período, é uma herança desse período da Guerra Fria, certo? Então, nós temos primeiro mundo, né? Que eram os países ricos, até hoje você pode usar essa expressão, porque primeiro é sempre o primeiro. Mas terceiro mundo, aí terceiro mundo só se fala quando você se retrata a questão da pobreza daqueles países. Por quê? Antigamente nós tínhamos primeiro mundo capitalista, segundo mundo socialista, terceiro mundo capitalista, né? Capitalista rico no primeiro mundo, capitalista pobre no segundo mundo, no terceiro mundo, perdão. Então, o que você vê? Com o fim da Guerra Fria e o fim do socialismo no mundo, como é que eu vou falar segundo, terceiro se não existe o segundo? Entendeu? O segundo deixou de existir, o segundo mundo. Então, fica difícil trabalhar dessa forma. Então, qual é a melhor forma hoje? Se trata ainda primeiro mundo quando a gente fala do primeiro. Primeiro, como eu acabei de falar, sempre é o primeiro. Mas o terceiro mundo se retrata não a essa divisão, mas se retrata o que Salvi falava, país extremamente pobre. Certo? E até a próxima aula. Obrigado e continuaremos nosso exercício de aula pelo Zap.